Eu quero hoje trazer uma palavra de Deus que compartilhei ali no retiro de carnaval para um grupo da igreja, e o Senhor me tocou no sentido de trazer aquela palavra à nossa comunidade hoje pela manhã. O tema da minha fala é o seguinte: amputações que geram vida. Amputações que geram vida. Nós vamos ler a palavra de Deus no texto projetado. Depois eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus me faça apenas boca. Eu sei que muitas vezes a gente está no culto, mas somos distraídos, perdemos a atenção e consequentemente não somos confrontados e alimentados. Eu dependo muito de Deus. Quando eu estava em casa me preparando, eu disse: Senhor, tanta gente vai estar na igreja, talvez crentes lutando com uma situação que querem vencer, gente às vezes passando por lutas, tribulações, e eu pedi: Senhor, me usa para abençoar aquele povo. Eu estou nessa convicção e nessa dependência. O texto sagrado diz, Mateus 5, verso 27, ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti. É melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Leio outra vez. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti. É melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. São palavras de Jesus. Senhor amado, este é o ápice do culto, é o ponto elevado maior. É a hora da proclamação. E eu oro humildemente para que, não obstante um pecador como eu, falho, limitado, que o Senhor possa usar a vida deste vaso para trazer palavras de vida para esta congregação. O Senhor sabe, Deus, a expectativa de muitos aqui, de serem alimentados, de serem confrontados, de serem encorajados. E eu oro, Deus, para que esta expectativa não se frustre, que a palavra flua, que o Senhor me dê graça, que haja uma santa visitação do Espírito Santo, porque é Ele quem opera, é Ele quem convence. Deus, eu oro para que o
o Senhor possa expurgar toda a desatenção, toda a distração, Senhor. Peço assim, em nome de Jesus. Amém. O meu propósito nessa ministração é de mostrar que há muitas coisas que têm a capacidade de provocar prejuízo espiritual na nossa vida. E, portanto, nós devemos estar atentos a essas situações, para que elas não se tornem amarras, âncoras, que nos impedem de uma vida vitoriosa e abundante. Por isso eu pensei nesse tema, amputações que geram vida, e eu quero começar a minha fala com uma ilustração que vai ser projetada agora, de um episódio que aconteceu no dia 26 de abril de 2013, eu preciso que todas as luzes sejam apagadas, por favor. Esse episódio aconteceu, que eu vou relatar, neste lugar chamado Blue John Canyon, lá no estado de Utah, nos Estados Unidos. Esse episódio que eu vou lhes relatar foi muito forte. Pode passar, por favor. Aí mais uma porção da visão dessas crateras, algumas delas com muitos metros de profundidade. Avance, por favor. E eu quero contar a história deste moço, história real de Aaron Lee Ralston. Ele, um montanhista, que tinha como hobby escalar montanhas e descer penhascos. E um dia, Aaron saiu para sua caminhada diária. Ele é um montanhista bastante experiente. Ele mal sabia que naquele dia 26 de abril de 2003, a sua história seria definitivamente mudada. Aí é uma cena do filme, porque a história dele gerou o filme chamado 127 Horas. E o que aconteceu com ele? Ele parou a sua caminhonete, pegou a sua bicicleta, pedalou 8 quilômetros e encontrou um cânion altamente desafiador. Começou a descer e em dado momento, aquela pedra que ali está, essa é uma cena do filme, a pedra rolou, e aí é um fato, uma cena real, porque ele tirou foto da sua situação. Uma pedra de 500 quilos deslocou-se, ele caiu alguns metros de profundidade, deparou-se com essa situação de ter uma pedra de 500 quilos que lhe prendeu a mão e o seu antebraço. E aí começa o seu drama, começa a sua história, que levou o tempo de 127 horas, 5 dias e 7 horas. Aaron Lee ficou ali preso, sentindo dores no primeiro momento. O que ele dispunha era de 2 barras de cereais, de uma porção de 350 ml de água e de um canivete de campanha, desses de multiuso. Eram os instrumentos que ele possuía. Pode passar, por favor. Isso é uma foto real. E ele estava com a sua filmadora. Na sua filmadora, ele foi relatando, fazendo um histórico da sua vida. Escreveu na pedra seu nome. E na filmagem que ele fez,
ele começa a fazer uma despedida da família. Ele diz mais ou menos assim: aqueles que virem, encontrarem esse vídeo, por favor, levem para minha família a minha palavra de o quanto eu os amo. Ele fez, na verdade, uma despedida, porque preso com a sua mão direita, seu antebraço direito, ele tentou com aquele canivete de campanha tirar a pedra, desbastar a pedra, mas tornou-se imediatamente uma ação ineficaz, porque o canivete logo começou a se mostrar impotente para aquela situação, porque não era a ferramenta adequada, e ali ele começou a viver o seu maior drama, sua mão presa e a possibilidade de morrer. O que ele então pensou? Só tem uma chance de sair daqui, é amputar o meu braço. Quando eu comecei a ler a história desse moço, alguns até disseram que quem vai assistir o filme, eu acho que a partir dessa minha fala, alguns vão sentir curiosidade de ver o filme. O ator foi premiado, o ator que o interpretou. As cenas que ele filmou cortando o braço, a família não permitiu que fossem publicadas. E alguns chegaram a dizer que quem tem pouca resistência a cenas fortes não devem ver esse filme. E com a mão esquerda, com um canivete cego, ele começou a cortar a sua carne. Começou a cortar a sua carne, seus músculos. Foi um drama que levou 5 dias. Mas o canivete já cego, de tanto ele tentar quebrar, cortar pedra. Imagine, cortar a própria carne com um canivete de campanha cego, sem corte. Ele começou a cortar, e vez por outra ele parava, por conta da dor. Ali você vê a primeira tentativa dele. Avance, por favor. Até que ele conseguiu cortar a carne, mas chegou ao osso, tíbia e perônio, eu acho que é isso. Chegou ao osso. Tentou serrar o osso, e senhores, eu estou falando de algo feito sem qualquer anestésico. Ele começou a cortar o próprio osso, vendo que isso se tornara impotente. Aaron Lee fez o seguinte: com o braço preso, ele fez uma cunha e puxou o braço e quebrou o primeiro osso. Depois puxou a segunda vez e quebrou o segundo osso. Talvez aqui alguns já estejam sentindo dores por ele. Finalmente, ele corta a carne, corta a pele, seu braço ficou lá preso. São cenas reais, são fotos reais. Ele sai daquele vale, daquele abismo, ainda precisou descer cerca de 20 metros, com um só dos braços. O suplício foi tão grande que nesses 5 dias ele perdeu 18 quilos, 25% do seu sangue. Em 5 quilos ele emagreceu absurdamente. Sai daquele vale, o braço ficou preso, desce mais 20 metros de profundidade, caminha 2 quilômetros até ser encontrado por uma família que estava ali caminhando, e ele então foi socorrido. Depois voltaram as autoridades ao local onde ele havia deixado o seu braço,
aquela pedra de 500 quilos foi removida, a parte do seu corpo que ali ficou foi retirada, foi incinerado, foi cremado e as cinzas foram entregues a ele. Passe a próxima foto, por favor. E ele ficou assim. Por que é que eu introduzo a minha fala? Pode acender agora, por gentileza. Por que eu introduzo a minha fala com essa história? Porque, na verdade, não fosse a coragem, não fosse a saga, não fosse a determinação daquele moço de amputar o seu próprio antebraço, ele teria morrido. É interessante que naqueles 5 dias que ele ali esteve, ele começou a pensar na família, ele era solteiro, ele começou a pensar que um dia se casaria, começou a pensar que um dia ele teria um filho, e essa esperança de uma família, de um filho, que depois se concretizou, foi o desafio, o pensamento que lhe manteve vivo, mas ele precisou amputar o seu braço para viver. Quero dizer para você que muitas vezes na nossa vida a gente precisa de amputações para a vida. O texto que nós lemos, Jesus fala num contexto de adultério, de luta interior, porque ele fala aqui de intenção impura, que tem a ver com pensamento. Ele usa essa hipérbole forte para dizer que se houver algo que me incomoda e que me impede de ter uma vida que agrade a Deus, eu preciso ter a coragem de amputar. Em outro texto, Mateus 18, versos 8 e 9, Jesus usa a mesma comparação, diz ele: se pois a tua mão ou teu pé te fizer tropeçar, corta-o, lança-o de ti. Melhor te entrar na vida aleijado ou coxo do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo do inferno. No verso 9 ele diz: e se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos ser lançado no inferno de fogo. Numa situação de adultério, noutra situação tratando da questão relacionada à criança. Eu quero dizer para você que a compreensão mais adequada desse texto não é uma compreensão literal. Ou seja, que ninguém saia daqui sentindo-se inspirado pelo que ouviu, tomar uma faca e mutilar-se, arrancar uma parte de si. Não é isso que o texto está tratando, é uma comparação que Jesus está fazendo, uma hipérbole, uma comparação forte. Não há aqui nenhum encorajamento a que nós nos aflijamos decepando uma parte de nós mesmos. O que ele está tratando aqui, irmãos e irmãs, é de uma renúncia, muitas vezes dolorosa. É perder algo bom, muitas vezes, por algo melhor. É ter a atitude de abrir mão de algo que nos incomoda na nossa caminhada. Aqui Jesus usa o cenário do adultério. A lei judaica restringia o termo adultério a relações sexuais ilícitas com a esposa ou a noiva de um judeu. O uso que Jesus faz do termo é mais amplo, é mais lato, e provavelmente inclui relações sexuais ilícitas de qualquer sorte. E mais do que isso, Jesus não trata de fato, não trata do toque, não trata da conjunção de 2 corpos. Jesus trata da dimensão maior e primeira, que tem a ver com o pensamento, porque o texto diz no verso 28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura,
Então ele joga foco para dentro do coração, daquilo que muitas vezes habita a nossa mente, domina os nossos sentimentos, nos corrói e impede que nós tenhamos uma vida espiritual vitoriosa. A palavra que aqui aparece, no verso 29, se teu olho direito te escandalizar, significa apanhar em uma armadilha, fazer tropeçar, seduzir para pecar, trazer desgosto, perturbar. Isso que é escandalizar. Se alguma coisa nos escandaliza, cria uma armadilha. Se você estiver vivendo uma situação que é uma armadilha, se você estiver sendo seduzido por alguma coisa que se torna uma armadilha, é melhor amputar para que haja vida. É uma amputação necessária que gera vida. Eu creio, irmãos, com certeza, que o Espírito Santo nos fala acerca do que nos pode trazer desconforto e desconforto ao Evangelho. Eu creio que o Espírito Santo muitas vezes grita na nossa consciência, fala ao nosso coração, nos alerta, objetivando o nosso bem, objetivando a nossa segurança, objetivando a nossa saúde espiritual. Eu creio que o Espírito Santo fala ao coração do remido, do salvo. Ele fala, ele grita, ele brada ao nosso coração. Mas muitas vezes nos fazemos surdos. E Jesus disse que há necessidade muitas vezes de amputar. Quantos estão comigo até aqui na introdução? Está compreendendo? Esse texto faz parte do Sermão da Montanha, que é o grande desafio de se tornar um discípulo de Cristo, seguir a Cristo. E eu quero tratar esse texto e esse tema a partir dessa perspectiva. Quais as exigências para eu seguir a Cristo? Em primeiro lugar, seguir a Cristo implica que cada um se avalie, se autoavalie. Cada um deve saber o que lhe causa prejuízo e se constitui em armadilha, e que o seduz, e que o leva a pecar contra Deus. A minha oração é que enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo já comece a trazer a sua memória, a trazer a sua consciência, a jogar luz naquele porão sombrio da sua vida e da minha, de situações que nos seduzem, de coisas que nos enredam e que exigem de nós uma atitude firme. O pecado, irmãos, tem a capacidade de nos tornar insensíveis. O escritor aos Hebreus, capítulo 3, verso 13, diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado cega, o pecado nos faz insensíveis, o pecado nos faz baixar os nossos padrões. O pecado se apresenta num primeiro momento altamente saboroso, mas não mostra as consequências das decisões e das escolhas que nós fazemos. Nem sempre o motivo de tropeço para um é motivo de tropeço para outro. Por isso cada um precisa se avaliar. Nem todo mundo tem como motivo de tropeço a questão da sexualidade, de quem sabe os sites pornográficos que visita,
de quem sabe os filmes eróticos que assiste. Nem todo mundo tem o mesmo problema, para outros é o dinheiro. Ele tem uma relação devocional com o dinheiro. Ele tem uma relação de adoração ao dinheiro. Há crentes, lamentavelmente, que não entendem um princípio bíblico que Deus abençoa o seu servo para que ele abençoe a outros. Mas ele pensa, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Aí eu li a reportagem do segundo homem mais rico do planeta, Warren Buffett. O homem mais rico, a fortuna dele está estimada em bilhões de dólares. E sabe o que aquele homem disse? Porque eu ouvi isso de alguém perrapado. Dinheiro não traz a felicidade que ele não tem. Mas ouvi isso do segundo homem mais rico do planeta. Ele disse assim: eu descobri que dinheiro não traz felicidade. A pessoa vive lutando para ganhar o seu primeiro $1 milhão. Imagine $1 milhão. Aí ele disse assim: quando a pessoa ganha $1 milhão, ela vê o outro que tem 2. Aí ela já não está satisfeita com 1. Ele entra para o clube 99. Eu falei aqui uns dias atrás. Para uns o problema está no sexo, para outros o problema está no dinheiro. E cada um de nós aqui precisa identificar, fazendo essa imersão dentro de si mesmo, para perceber o que precisa ser amputado da sua vida. Quero sugerir pelo menos 3 áreas que afetam a muitos de nós. Primeiro, a área dos pensamentos. A maior batalha de muitos de nós está na mente. Na mente. Vitória ou derrota começam na mente. Satanás sabe muito bem disso e busca sem cessar atacar a nossa mente. Quantos crentes que estão sendo dilacerados por sugestões que o inimigo, percebendo brechas, lança na mente da pessoa. Seu propósito, irmãos, é de sempre nos levar a acreditar em mentiras e não acreditar em verdades. Foi assim no Jardim do Éden. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 10:5, quando ele diz ali das artimanhas, dos ardis do inimigo. Ele usa uma palavra que pode ser traduzida como raciocínio, sofisma, imaginação, reflexão. Texto de 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, que diz assim: derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Segunda área é a área dos sentimentos. Primeiro pensamento, depois sentimentos. Há pessoas que estão se prejudicando por conta de sentimentos equivocados, ou mesmo por se deixarem prender por sentimentos que não agradam a Deus. Há muito crente com o coração dominado pelo ódio. Amigo, quero lhe dizer uma coisa: ódio não entra no céu. Não entra no céu. Quantos há com coração rancoroso e muitas vezes buscam fortalecer esse sentimento, levantando as falhas daquele que supostamente foi o objeto gerador dos seus sentimentos contraditórios. Começa na mente, ganha o coração e, consequentemente, vai para a terceira área, que é a área dos procedimentos ou comportamento. Uma vez que aceitemos essas premissas do inimigo, nós nos tornamos, sem dúvida alguma, fragilizados.
Então, seguir a Cristo exige que cada um faça uma autoavaliação. E aquilo que você perceber, precisa ser amputado. Segundo lugar, seguir a Cristo exige renúncia. Renúncia. Exige renúncia. O que é renúncia? É a atitude de abrir mão de algo que nos agrada para agradar a Deus. Muitas vezes a gente precisa renunciar. A maior luta que enfrentamos não é contra os outros, mas contra nós mesmos. Nosso coração pecaminoso precisa ser vencido diante do Calvário. O Espírito Santo lança luz sobre o que nós gostamos, mas não agrada a Deus. E abandonar isso exige renúncia. Terceiro lugar, seguir a Cristo exige, muitas vezes, uma atitude radical. No texto de Mateus, capítulo 5, Jesus apresenta uma atitude radical. Jesus está falando de coisas que nos fazem tropeçar e que precisam ser enfrentadas de forma radical. O olho é a forma como a tentação vem. A mão é a forma como a tentação se materializa. E ele diz: se teu olho te escandalizar, arranca-o. Se a tua mão, verso 30, te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Agora, irmão, eu quero que você entenda o seguinte. Observe que Jesus coloca no verso 30 a seguinte afirmação: se a tua mão direita te escandalizar. Por que não simplesmente se a tua mão? Sabe por quê? Porque no contexto do Oriente Médio, a mão mais importante é a mão direita. A mão esquerda é considerada impura, é a mão com a qual o indivíduo faz a sua higiene pessoal. No Oriente Médio, estender a mão esquerda é uma ofensa. Cumprimentar alguém com a mão esquerda é uma ofensa. A mão direita é a mão mais importante dentro da compreensão cultural e religiosa do Oriente Médio. Por isso Jesus afirma que a mão mais importante, se a tua mão direita te escandalizar, corta e lança para fora de ti. Não é possível uma atitude homeopática. Olhe para mim, por favor. Há pessoas que estão querendo vencer um problema de forma homeopática. Eu vou abandonando aos pouquinhos. Dificilmente você vai conseguir. Há coisas que nós precisamos vencer de forma drástica. Homeopática não dá certo. Tem de ser cirúrgico. Cortar e lançar fora é cirúrgico. Como o moço da cena, o que ele fez não foi uma ação homeopática. Cortar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, levando o tempo até chegar no osso e pensar como vai cortar o osso. Não, foi cirúrgico. E é assim que precisa ser. Por fim, seguir a Cristo exige atitude. Amém, meus irmãos? E eu quero finalizar nesse último item da minha fala, já nos preparando para a ceia, citando algumas coisas que o grande pregador chamado Dwight Lyman Moody falou. Ele foi um pregador americano, evangelista, ganhador de almas,
Ele disse algumas coisas que, ao meu ver, tem a ver com atitude. No texto, Jesus disse: se alguma coisa te escandalizar, corte. Isso é atitude. Quais são as atitudes? Eu quero apenas citar o que disse o grande pregador Moody. Ele disse assim: se eu caminhar com o mundo, eu não posso andar com Deus. Se eu caminhar com o mundo, eu não posso andar com Deus. Não dá para fazer os dois. Não dá. Isso é atitude. Vejam o que ele diz. Ele costumava colocar na sua primeira página da sua Bíblia, ele põe o seguinte: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Ou este livro me afasta do pecado, referindo-se à Bíblia, ou o pecado me afastará desse livro. Isso é atitude. Disse também: os homens que movem o mundo são os que não se deixam mover pelo mundo. Os homens que movem o mundo não são aqueles que se deixam mover pelo mundo. Isso é atitude. Minha oração é que o Espírito Santo, nessa manhã, traga sua mente, sua consciência, aquilo que você talvez precise amputar. Você entendeu que eu não estou falando aqui de uma ação literal,